Olá, pessoal! Chegamos à nossa aula, onde de fato vamos aprender a calcular o custo dos seus pratos, né? Existem muitos modelos de ficha técnica aí no mercado. Essa ficha técnica aqui já foi validada em vários clientes meus, e todos deram muito certo, tá? É uma ficha técnica onde ela vai considerar as perdas, o fator de correção, onde ela vai te dar o peso, o custo, né, do quilo da sua receita, ela vai te dar também o custo da porção da sua receita. Então, uma ficha técnica simples de você calcular, vocês vão entender, e ela é muito eficiente. Lembrando, gente, a precificação precisa de ficha técnica, tá? A gente só vai conseguir fazer uma precificação de modo a você não ter prejuízo se você conhecer o custo dos seus produtos, tá? A ficha técnica, ela vai te mostrar o custo da receita, dos ingredientes que você gastou naquela receita, tá certo, gente? É muito importante vocês entenderem que dentro de uma ficha técnica de alimentos não está o gás, não está a mão de obra, não está outros custos fixos, não está os impostos. Então, você tem que primeiro saber o custo do produto, para depois a gente chegar na precificação, que será em outra aula, tá certo? Então, tenham isso em mente. Primeiro, vocês precisam aprender a calcular o custo do produto, para depois desenvolver toda uma precificação baseada aí em outros quesitos, tá certo? Então, vamos lá. Vocês aprenderam na aula anterior a como cadastrar os insumos, né? Eu falei também para vocês sobre o fator de correção, que é muito importante dentro de uma ficha técnica. Existem fichas técnicas aí no mercado que não consideram esse fator de correção, então a sua ficha técnica fica errada. É muito importante ter esse fator do peso bruto e do peso líquido e aquelas perdas, né, que eu mostrei para vocês na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, você precisa assistir para depois vir nessa aula, tá certo? Então, gente, aqui nós vamos fazer um exemplo de um bolo vulcão de cenoura, que é um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate. Primeira coisa que a gente precisa entender numa ficha técnica composta, né? Onde eu tenho massa de cenoura, e onde eu tenho recheio. Então, eu preciso fazer uma ficha técnica para a massa do bolo, uma ficha técnica para recheio e uma terceira ficha técnica onde eu vou juntar massa e recheio, que é a ficha técnica composta, onde a gente vai juntar tudo para formar um produto final, tá? Isso serve para todos os tipos de produto, onde eu vou ter composições, tá? Então, se você vai fazer uma torta, onde você tem um recheio branco, uma massa de chocolate e um recheio ao leite, você tem que fazer 3 fichas e depois uma ficha no final. Se você vai fazer, montar uma marmita, onde você tem a parmegiana, o arroz e o feijão, você tem que fazer a ficha do feijão, a ficha do arroz e a ficha da parmegiana, e depois fazer uma marmita fechada. Se você vai fazer um macarrão, onde você vai misturar vários ingredientes e molho, você tem que fazer a ficha do macarrão, a ficha do molho e depois uma ficha onde você vai colocar quanto que foi de bacon, quanto que foi de azeitona, quanto que foi de palmito, etc. Então, cada camada do produto é uma ficha técnica, porque cada uma tem um rendimento. Agora, atenção para confeitarias. A confeitaria, ela é um tipo, né, de negócio onde a gente tem vários rendimentos de receita. Então, um brigadeiro mole, ele rende mais no final do que um brigadeiro num ponto de enrolar, por exemplo, que é mais grosso. Então, esse custo muda. É importante você fazer a ficha técnica também de um brigadeiro, né, mais mole, de um brigadeiro mais duro, de um creme mais mole, de um creme mais duro, porque isso vai impactar, sim, na sua precificação. Tudo aquilo que no final que você coloca no fogo e rende menos, perde muita água, perde líquido, né, evapora muito, isso com certeza vai fazer o seu custo aumentar, porque você gastou muitos ingredientes e no final rendeu pouco. Um exemplo muito claro disso que a gente tem são geleias, onde você coloca, né, o morango e você coloca açúcar e fica ali reduzindo e no final te dá uma quantidade pequena.
Então, isso com certeza aumenta o custo do seu produto. Então, muito importante isso, vocês saberem disso, tá? Assim como outros tipos de molho também. Quanto mais ele reduzir, quanto menos rendimento ele tiver no final da receita, mais caro é essa preparação, tá? Então, isso na tomada de decisão para você montar um copo, para você montar uma torta, você tem que levar isso em conta. Se você quer precificar a sua torta mais barata, você tem que buscar ingredientes e modos de preparação onde o seu rendimento vai render mais, né? Para você poder baratear essa receita. Se você usou uma geleia onde ficou muito tempo no fogo, com certeza esse produto tem que ser precificado mais caro, porque o custo vai ser mais caro. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de um bolo vulcão de cenoura. Então, primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou cadastrar a massa, né? A massa de cenoura. Isso vocês têm que ir fazendo conforme você for produzindo. Anota toda a sua receita, anota tudo o que você gastou e pesa no final o quanto te deu. Aqui a gente usou, por exemplo, 800 gramas de ovos, tá? Os ovos vocês podem usar tanto em unidades, mas aí vocês vão cadastrar os insumos aqui, base, ovo, unidade, e o preço de uma unidade de ovo, ou você pode cadastrar o ovo por quilo e fazer a conta para saber quanto custou o quilo do seu ovo, né? Na confeitaria, o mais correto é você usar o ovo em unidade medida quilos, né? Para não alterar a sua receita, não estragar a sua receita. Então, aqui eu deixei um exemplo aqui, 800 gramas de ovo, 800 gramas de açúcar, 1 quilo de farinha de trigo, 60 gramas de fermento, 1 quilo de cenoura e 400 gramas de óleo, tá? O óleo você também pode deixar por quilo e considerar o litro de óleo mesmo, normal. Aqui, como você vai cadastrar isso, né? Você vai clicar e aqui tem uma setinha onde você já vai aparecer para você todos os insumos cadastrados na aba Insumos. Então, por isso é importante cadastrar lá nos insumos primeiro, para depois fazer ficha, tá, gente? Senão você não vai encontrar o seu insumo aqui. Então, você vai encontrar o ovo, vai clicar, e aqui você vai preencher quanto de ovo vai na sua receita. Vocês vão preencher somente nos espaços em branco, somente nos espaços em branco. Eu já deixei assim para facilitar a vida de vocês. Olha só que maravilha, hein, gente? O resto, tudo vai ser calculado da melhor forma possível para você não ter o risco de fazer errado, tá certo? Então, aqui você vai colocar os ovos, aqui você vai buscar aqui o açúcar, você vai buscar a farinha, e aqui você vai colocar tudo que você gastou na sua receita, conforme a sua receita mesmo, e as quantidades que você usa, certo? No final que você bateu essa massa lá no liquidificador ou na batedeira, você vai pegar toda essa massa que você juntou e vai pesar em uma balança, tá? Quanto que deu? Qual foi o rendimento dessa receita? Foi 3 quilos e 800 gramas. Então, aqui a gente já vai ter o preço de 1 quilo dessa receita. Então, para mim fazer 1 quilo de massa base de cenoura, eu gastei R$ 7,21, tá? Eu gastei isso de insumos, já calculado os meus fatores de correção. Qual que é o custo de toda essa receita, né? De 3,8 kg. Cada vez que eu faço essa quantidade, quanto que eu gasto de dinheiro? Eu gasto R$ 27,40. Então, aqui a gente tem a massa de cenoura, tá? Feito isso, o que que vocês vão fazer? Vocês vão voltar no insumos base e você vai cadastrar aqui, ó, massa base de cenoura pronta, que é a sua massa. E vai colocar o custo que você encontrou, R$ 7,21, tá certo? Então, ele vai entrar como um novo insumo. É como você tivesse pegado essa massa base de cenoura e agora você vai considerá-la como um novo insumo, tá? Isso é importante para depois fazer toda a ficha, não se esqueçam dessa etapa, tá certo? Feito isso, eu vou fazer agora a minha calda ao leite. Então, no meu bolo vai calda ao leite. Eu vou abrir aqui, vocês vão copiar, ó, mover ou copiar, criar uma cópia, certo? Com o botão direito do seu mouse, e você vai escrever aqui, calda ou brigadeiro, tá? Você vai usando aqui, vai alimentando a sua
planilha, tá certo? Aqui eu já deixei pronta para facilitar para vocês, tá? Vou deixar aqui um exemplo. Aqui eu já deixei pronto para facilitar para vocês a calda ao leite. Então, o que que vai na minha calda ao leite? Vai leite condensado, de novo você vai puxar na setinha e vai procurar. Creme de leite 17%, chocolate amargo e cacau. E aqui você vai pôr todas as quantidades que vai na sua receita. E isso depois que foi no fogo, tá? Aqui é uma calda onde vai ter perda. Lembra eu falar para vocês do rendimento, de quanto que no final rendeu, né? De quanto que diminuiu. Então, esse aqui, no final, ela me deu 13.500, tá? Lembrando aqui que são números fictícios para dar ideia para vocês entenderem como é que é feito, tá? Então, o rendimento, depois que eu levei toda essa calda ao fogo, que ficou lá apurando, né? Engrossando, essa calda ao leite rendeu 13,5 gramas, tá certo? Aqui, no final, já vai dar meu custo do quilo dessa receita. Então, quanto que custou para me fazer 1 quilo de calda ao leite? Custou R$ 14,77. Quanto custou 13 quilos? Custou R$ 199,46. Então, isso até para o controle financeiro de vocês é muito importante. Você saber que cada vez que você faz calda ao leite nesta quantidade, você gasta aí R$ 199. Tá? Aqui a gente não vai pôr valor de venda ainda, porque ela é um insumo que vai compor o bolo vulcão, tá? Então, aqui, calda ao leite, você vai voltar no insumos base e você vai escrever aqui, ó, calda ao leite. Quanto que foi? R$ 14,77 o quilo. Lembra que tudo é cadastrado por 1 quilo? Você vai colocar o cadastro por 1 quilo. Feito isso, eu já tenho meu insumo massa base de cenoura, eu já tenho meu insumo calda ao leite, agora eu vou montar o meu bolo. Eu vou montar o meu vulcão de cenoura. Vou abrir uma nova aba da planilha, porque eu vou deixar as outras todas salvas, e vou cadastrar agora um bolo vulcão. Eu vou pegar aquela massa base de cenoura, né, crua, que eu bati e pesei, e quanto que eu vou colocar numa forma que vai ao fogo? Vou colocar 500 gramas, tá? Então, 0,500 gramas. Lembrando que tem que ser tudo unidade de quilos, tá? Tem que converter. Você que vai escrever aqui no branco. Calda ao leite. Eu uso 500 gramas de calda ao leite. Tá bom. O que mais que vai no meu bolo? Pronto. Vai embalagem. Vai uma embalagem G32. Então, já cadastrei a embalagem lá, mostrei para vocês na aula anterior. Então, uma embalagem. E vai um adesivo. Coloca aqui o adesivo. Renata, o adesivo é 10 centavos. Eu tenho que colocar? Tem que colocar. Se você coloca adesivo, se você coloca saco craft, se você coloca sacolinha, se você coloca flyer, panfleto, se você coloca embalagem, laço, tudo que você vai colocar no seu produto, você vai pôr nessa ficha técnica para você precificar. Tá certo? Beleza. Montei agora o meu bolo vulcão de cenoura, todo prontinho aqui. Quanto que custou agora o bolo pronto, com massa e com recheio? Então, o meu bolo pronto custou R$ 12,81. Aqui eu tenho um bolo, então vou colocar o rendimento um bolo. Se essa receita aqui tivesse rendido dois bolos menores, aqui a planilha já ia mudar o custo de cada um, mas ela rendeu um bolo. Eu fiz a montagem de um bolo de vulcão de cenoura. Tá certo? Então, qual o custo do meu bolo vulcão de cenoura? Ele custa R$ 12,81. Então, já sei quanto custou meu bolo com embalagem, com massa, com rendimento, com recheio, com tudo. Quanto eu vendo esse bolo? Eu vendo esse bolo a R$ 55,90. Então, aqui eu já vou entender o CMV teórico, que é o CMV da ficha técnica, que eu falei para vocês lá nas aulas anteriores. A gente fez o CMV real do negócio, que é aquele do inventário, compra e venda, todos os insumos que eu usei, né? Que impactou lá na minha margem de lucro, o CMV real foi aqui. Agora a gente vai entender o custo de mercadoria vendida teórico, que é de cada produto. Cada produto que eu fabrico, ele tem um custo de mercadoria vendida. Neste caso, o meu custo de mercadoria foi 23%. Ou seja, gente, o que isso significa? Que se eu vendo um bolo vulcão de cenoura a R$ 55,90,
23% dessa venda, desse valor de venda, eu gastei comprando insumos. Eu gastei para que ele me custasse R$12,81 de insumos, porque não está custo fixo, não está impostos, não está gás e não está mão de obra. Eu gastei R$12,81 de insumos. Então, gente, isso é muito, muito importante. Eu espero que vocês entendam essa aula e reveja quantas vezes forem necessário para você entender isso, tá? Então, 23%. Significa que é um CMV baixo ou um CMV alto? Ele é relativamente baixo, porque se ele fosse, por exemplo, 50%, opa, de todo o meu bolo, 50% foi só insumos. E todo esse resto de custo, onde está? Eu só tenho 50% para custear tudo e ainda lucrar. Então, por isso que a gente fala que o CMV tem que ser sempre baixo, o mais baixo possível. O custo dessa mercadoria vendida tem que ser baixo para fazer você lucrar mais. Então, a gente faz isso substituindo ingredientes, alterando receitas, fazendo caldas que rendem mais, né, comprando embalagens mais em conta. Agora, se você for agregar valor no seu produto, colocar embalagens mais bonitas, laço, adesivos, um recheio mais caro, usar um chocolate mais nobre, você tem que precificar de acordo com isso, tá? Você tem que colocar um valor justo no seu produto para você não ter prejuízo e não vender com um CMV tão alto assim, tá? Neste caso, um CMV de 23 tá ok, então significa que esse preço aqui tá legal. Renata, tá muito caro, não vou vender um bolo por R$ 55,90. Vamos tentar outro valor? Vamos colocar aqui. Então, se eu vender ele a R$40, por exemplo, meu CMV subiu para 32. Então, eu vou ter uma margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É quanto em dinheiro esse produto está me dando quando vendo, cada bolo desse que eu vendo, eu ganho R$ 27,19. Eu tenho R$ 27,19 para contribuir com os meus outros gastos. Por isso que chama margem de contribuição. Eu tenho R$ 27 na mão para me pagar os custos fixos, impostos, o prolabore, a mão de obra, o gás. Então, ele me contribui com R$ 27. Se eu coloco, por exemplo, esse produto mais caro, a 45, ele vai me contribuir com R$ 32. Então, minha margem de contribuição aumenta e meu CMV diminui. Sempre que eu aumento o preço, meu CMV cai, eu tenho mais lucro. Mas nem sempre é a melhor jogada para você vender. E aí a gente vai aprender nas aulas de precificação qual a melhor forma de fazer isso. Eu vejo vocês lá. Gente, espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Isso serve para qualquer tipo de prato, doce, salgado, arroz, feijão, macarrão, enfim, lasanha, carnes, tudo que você for fazer, você vai fazer nessa mesma metodologia de ficha técnica, tá certo? Se você tiver dúvidas sobre essa aula, que é uma aula mais densa, coloque aqui nos comentários e não perca depois as aulas de tira dúvidas. Eu vejo vocês na próxima aula.